Hoje a gente vai fazer uma coisa que parece difícil, mas na verdade não é, o olho colorido. Você pode escolher a cor que você quiser, pode ser azul, pode ser verde, amarelo, turquesa, mas eu escolhi para fazer hoje o laranja, que é uma cor forte para o verão. Então se você quiser tentar em casa com outra cor, fica à vontade, a técnica é a mesma. É usar um primer de olho, que eu vou passar na pálpebra toda, para tirar essa cor que a gente tem naturalmente. Às vezes você pode ter isso aqui mais escuro do que o normal. Então é legal passar o primer para deixar assim uma cor uniforme e a cor da sombra aparecer de verdade. Pus um pouquinho do primer na mão e o melhor pincel para fazer isso é um pincel chato, que é esse pincel fechado assim, ou pincel de aplicar, também conhecido. Você pega um pouquinho do produto e aplica na pálpebra toda. Então você vai desde a raiz dos cílios até a sobrancelha. Se você precisar usar o dedo, pode usar também. Então com isso você consegue que a sombra colorida realmente apareça, que a cor venha com toda a intensidade. E o primer também ajuda a sombra a ficar mais tempo no olho, então é sempre uma coisa boa ter na gaveta ou na necessaire. Passei na pálpebra de cima e eu vou passar agora embaixo, porque eu também vou passar a cor aqui. Então, se você quiser pular essa parte porque já passou o corretivo até aqui, pode ser, mas é legal passar o primer porque ele também ajuda a que a sombra dure um pouquinho mais. Então é só um pouquinho, rente a raiz dos cílios. Aí você pode estar se perguntando, mas não dá para fazer isso com um corretivo? O primer, ele geralmente tem uma função de, depois que você aplica, ele seca e fixa a sombra. O corretivo, ele não tem essa função, ele vai ficar na sua textura normal ao longo de todo o tempo que você estiver usando. Então ele não vai deixar a sombra por mais tempo no olho, ele não prolonga a durabilidade. Por isso que é legal ter o produto específico para aquilo, não tentar dar o truque com um corretivo. Então aqui eu tenho uma paleta de tons quentes. O mais atual não é você fazer uma coisa muito marcada, e sim mais lavado. Imagina que você vai pegar essa cor e vai usar ela como uma aquarela. Então não precisa, né? Até é legal para quem tem medo de sombra colorida, de achar que vai sair e vai ficar parecendo uma passista ou, sei lá, uma maquiagem de criança de 4 anos que põe sombra colorida até a sobrancelha. Então o jeito mais atual de usar é meio que lavado mesmo, como se fosse assim um splash de cor e não muito marcadão. Então eu vou usar o mesmo pincel, em casa você pode usar o mesmo pincel também, e vou aplicar a sombra laranja. Eu gosto de misturar a cor. Então pega um pouquinho da sombra, tira o excesso para não colocar tudo no olho, porque acaba caindo no corretivo. E aí você pode usar o movimento de depositar. Então eu usei o mesmo pincel, esse pincel fechado, né, chato, e fui depositando como se eu estivesse empurrando a sombra contra o primer para ela grudar e a cor aparecer de verdade. Não adianta você ficar empurrando e arrastando, porque aí a sombra não aparece, você não deixa ela fixar no lugar. Então, nessa parte do passo é melhor você fazer só esse movimento e aplicar até o côncavo, que é esse buraco aqui entre a bola do olho, o globo ocular, e o osso da sobrancelha. E aí, feito isso nos dois olhos, eu vou passar também um pouco de cor embaixo para dar, eu acho que acabamento e a cor aparecer, tanto em cima quanto embaixo. Fica mais bonito. Right here is where the rap's supposed to come in this song. So they tell me. Então a gente vai usar um pincel de esfumar, que é esse daqui. Ele é mais redondinho do que o pincel de aplicar. E ele foi feito para ser encaixado no côncavo e levar a sombra, arrastar a sombra para cima, de uma maneira mais suave do que o outro pincel que eu usei antes, que coloca mais produto. Pega a sombra e tira o excesso. Para não ir tudo no olho, acaba manchando. Começa sempre do canto externo para dentro. Então você vai levantar o queixo no seu espelho, vai encaixar o pincel a 90 graus, não deita ele, porque você tira a sombra que você acabou de aplicar. Então usa ele um pouco mais em pé do que deitado, assim.
e vai esfumar o côncavo. É como se fosse um trilho, o pincel vai e vem no mesmo lugar. Pode também fazer movimento de bolinha, assim. Aí você pega o mesmo pincel sem nada e dá uma esfumadinha embaixo, assim. Pega, tira o excesso, levanta o queixo, encaixa o pincel no canto externo e vem fazendo um vai e vem. Não precisa pôr força nessa hora, é só a pontinha do pincel que trabalha, só essa parte aqui. Então, quanto mais na ponta você conseguir pegar, melhor fica o resultado. Para dar um acabamento final, eu gosto de passar um lápis bege na linha da água, porque eu acho que clareia o olho, deixa a cor da sombra ser a mais importante. Daí é óbvio que não pode faltar máscara de cílios. See what happens when we stay away from each other so long? Just get too good. Então essa é a minha versão do olho colorido. Uma boa aposta para o verão é o laranja, mas fica à vontade para usar a cor que quiser.